Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós iremos conversar sobre o livro Educar Filhas Fortes numa Sociedade Líquida, da autora norte-americana Meg Meeker. Bom, esse tema me interessa bastante, sobre as diferenças, na educação de meninos e meninas. E quando eu li esse livro, eu grifei bastante, ele tá todo marcado com post-its, arriscado a lápis, porque realmente tem várias partes aqui que me marcaram. Mas o intuito do vídeo de hoje não é fazer uma aula sobre o assunto, O intuito é apresentar, fazer uma resenha, e alguns comentários sobre esse livro, para que você decida se é pertinente, Mas já de antemão, eu recomendo a leitura desse livro, principalmente se você é pai, se você é mãe, ou se você lida diretamente com meninas, Se você é da área da educação, é psicólogo, assim como eu. Então, acredito que esse livro vai ser de grande valia para você. Falando um pouquinho sobre a autora do livro, a Meg, ela é autora de vários livros, Vários livros best-sellers. Alguns já foram publicados aqui para o Brasil e outros ainda não têm tradução para o português. Mas ela tem uma vasta experiência como médica pediatra. Ela já tem mais de 30 anos de experiência no consultório e ela trouxe essa experiência aqui para o livro. Então, ela vai trazer os conceitos, Ela vai abordar essas questões de maneira teórica, mas também traz a sua experiência no consultório. Ela cita inúmeros casos de meninas que ela acompanhou, que ela viu literalmente crescer, Começou a acompanhar na infância e acompanhou até o final da adolescência, e algumas questões que ela percebeu que permeavam ali o desenvolvimento dessas meninas e a relação com a família. Então, de todos os temas que a autora abordou aqui no livro, que ela considera essenciais para a gente observar e levar em conta ao educar uma menina, ao tentar construir um relacionamento saudável, com uma menina, com uma garota, eu destaquei o tema da afetividade, que ela começa falando logo nos primeiros capítulos. Ela vai abordar também o papel da mãe e do pai, a percepção do próprio valor e como isso impacta a imagem corporal, a relação com a alimentação, com as dietas restritivas. Então ela vai falar aqui dos transtornos alimentares e como isso impacta as meninas, principalmente as adolescentes. Ela vai falar também sobre a sexualidade saudável, como desenvolver, uma sexualidade saudável. Vai falar muito sobre o perigo das redes sociais e como nós precisamos proteger os nossos filhos das telas. Esse é um assunto que eu já venho falando aqui no canal, também. E ela também fala sobre as boas amizades, Como as amizades elas podem influenciar para o bem e para o mal. E por fim, eu destaquei a importância das frustrações, porque isso tem a ver também com o título, Que ela fala sobre educar filhas fortes. Então, ela vai enfatizar logo no último capítulo, que é importante que a gente não faça tudo pelas nossas filhas, Que elas aprendam a enfrentar, a lidar com o fracasso, aprendam a lidar com a frustração para desenvolver a resiliência. Então, eu vou falar brevemente sobre esses tópicos, com vocês, mas reforço, nós precisaríamos de uma aula de várias horas para abordar realmente esses assuntos de maneira profunda. Então, logo no primeiro capítulo, ela vai falar das questões do coração, da afetividade, e ela diz que a menina tem um desejo de amar, de ser amada e de estabelecer vínculos profundos. Ela tem esse desejo de cuidar. Muitas vezes, todo mundo sabe, todo mundo fala sobre isso, a gente pensa muito na necessidade que todo ser humano, não só as meninas, os meninos também, que todo ser humano tem de ser amado, mas a gente às vezes não pensa muito na parte de que o ser humano também precisa amar, doar amor. No caso, a menina, além de se sentir amada pelos pais, ela precisa doar esse afeto. E ela vai fazer isso através de gestos, físicos, ela vai fazer isso com cartinhas. E o que eu percebo é que muitas vezes nós adultos, podemos entrar num automatismo e a gente pode acabar causando uma impressão negativa nessas meninas. Então imagine uma mãe que tá ali cozinhando, morrendo de calor,
cansada, estressada, o almoço já tá atrasado, aí a filha tá por ali, aí ela faz um desenho, vai mostrar à mãe, olha mãe, meu desenho, a mãe, agora não menina, tô apressada, você não tá vendo que eu tô ocupada? Ou então essa menina quer abraçar, né, vai dar um beijo, aí a mãe, né, tá ali também apressada e diz, não menina, sai do meu pé, né, o dia todo quer ficar grudada em mim. Então, são coisas que às vezes a gente na hora do estresse pode não prestar atenção, mas dependendo da forma como nós conduzimos e a quantidade de vezes que isso se repete, pode ser que estejamos passando uma mensagem, uma ideia negativa, né? Talvez a gente passe a impressão de que esse afeto não é bem-vindo. Obviamente que a gente precisa ensinar esse equilíbrio, né? E aqui também ela vai falar dos tipos de apego, segundo a teoria do Bowlby, né? A teoria do apego. E ela vai falar sobre o apego seguro, o apego inseguro, e ela vai trazer isso aqui. Então, obviamente que é preciso que a gente construa essa relação de apego equilibrada. Mas é muito importante que a gente tenha essa atenção, né, de que para criarmos laços verdadeiramente profundos, né, essa filha precisa saber que o afeto, que o amor dela, que o abraço dela, que o beijo que ela dá no rosto, que o desenho que ela faz, que tudo isso é bem-vindo. E nós vamos passar essa impressão, passar essa mensagem com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Então, as meninas que recebem o amor dos seus pais e conseguem estabelecer essa relação de apego seguro, esse vínculo profundo com os pais, elas serão mais seguras, mais confiantes, mais resistentes à pressão do grupo e mais conscientes do seu próprio valor. Então elas estarão menos sujeitas às pressões que elas possam sofrer na escola, nas redes sociais. Elas vão ter mais segurança de si, da sua autoestima e de que elas são amadas por alguém. Então elas não vão ficar desesperadas pela aprovação, pela validação externa. A autora também aborda os maiores desafios da adolescência. Claro que os adolescentes têm, de acordo com a sua condição social, familiar, econômica, eles terão problemas distintos. Mas há um padrão, o que prevalece entre as meninas é um desejo de ser magra e uma necessidade de ser sexy. Elas querem sentir-se atraentes. Isso é bem comum ali nas meninas que são adolescentes ou que estão entrando na adolescência. Em parte porque elas estão bombardeadas, né, de padrões estéticos que elas veem na mídia, nas redes sociais, as influenciadoras. E isso pode desencadear uma série de problemas, né, como a adesão a dietas restritivas. A gente sabe que tem os quadros de transtornos alimentares, né, que em parte são causados por essa comparação excessiva com outras meninas, né, por essa baixa autoestima, porque ela se sente feia, ela acha que por ela não sentir-se atraente, ela acha que não tem valor para os outros. Então, toda essa questão da alimentação de maneira desregulada, os transtornos alimentares também está relacionado à percepção do valor que essa menina tem, né? Se ela tem noção da dignidade, do valor que ela tem enquanto ser humano e que ela não precisa aderir a essas modas, né, ou a esses padrões estéticos para ser amada. Um outro problema, né, que decorre dessas pressões ali sociais e que essas meninas acabam aderindo é uma sexualidade desregrada. Então há uma pressão, né, e nos ambientes ali entre que os adolescentes frequentam, entre os grupos, há uma pressão para essas meninas serem sexualmente ativas. Então, muitas vezes, as meninas que iniciam sua vida sexual na adolescência não iniciaram porque realmente se sentiam prontas, porque desejavam isso, mas sim porque havia uma pressão, né, do próprio grupo de amigas, ou uma pressão ali da pessoa que ela estava ficando, se relacionando, né, uma necessidade de agradar para se sentir amada, para demonstrar que ama o namorado. Então, não há uma reflexão, uma noção real do valor do sexo, né, para um relacionamento, para a vida humana, e isso traz uma série de riscos, né? Nós sabemos que as meninas que se envolvem nesse tipo de relacionamento sexual sem maturidade e sem uma formação da personalidade adequada, elas estão mais sujeitas a desenvolver depressão e outros transtornos. E esses problemas partem dessa busca pela aprovação dos outros. Mas não importa o quanto essa menina busca a aprovação dos outros. No final das contas, o que ela quer mesmo é a aprovação dos pais.
ela quer se sentir aprovada e amada pela família. Todos esses problemas que já são bem conhecidos por nós, adultos, estão sendo ainda mais agravados pelas redes sociais, porque essa busca de aprovação no mundo real se estendeu para o universo das redes sociais. Então ali as meninas elas têm uma amplitude de pessoas para se comparar, né? A quantidade de pessoas que elas podem acompanhar, que elas podem se comparar esteticamente, comparar o padrão de vida, né? As compras, enfim, tudo isso ganhou proporções ainda maiores e também oferece um risco ainda maior para essas meninas. Porque nós vemos agora meninas que, além de consumir, né, esse conteúdo nas redes sociais, elas se expõem. E muitas vezes se expõem de maneira perigosa, como a autora cita aqui, né, casos que ela acompanhou de meninas que acabaram divulgando fotos íntimas, e a repercussão, né, trouxe impactos muito negativos, por mais que os pais tenham sido acolhedores, né, tenham tentado ajudar, né, o impacto foi muito negativo na afetividade, né, desenvolvendo até depressão em alguns casos que a autora menciona. Então ela vai citar a necessidade, ela vai reforçar a necessidade dos adultos, né, dos pais, protegerem essas meninas das telas. Realmente é algo urgente, né, que eu também particularmente acredito e sempre reforço isso para os meus pacientes. É urgente que a gente assuma as rédeas dessa situação, porque as consequências estão sendo catastróficas. No capítulo dedicado ao papel da mãe, a autora reforça que as mães precisam ser mentoras, precisam ser exemplos e a cola que mantém a família unida. Então a mãe é aquela que vai apresentar primeiro o mundo e o amor, né? Aquela que vai ser a primeira responsável pelo desenvolvimento da afetividade da filha. E ela cita, né, um fenômeno que a gente tem observado muito, que são as mães que querem ser amigas das filhas. Mães que se orgulham por caberem no mesmo tamanho de calça jeans que as filhas usam, que querem frequentar os mesmos ambientes, que querem sair com as amigas das filhas. E às vezes muitas vezes a intenção é boa, né? Elas se orgulham, né, de serem próximas das filhas, mas isso causa um impacto muito negativo, porque essa filha precisa enxergar a mãe como uma autoridade, ela precisa se sentir segura. Então, essa mãe pode ser próxima, ela pode ser alguém, uma pessoa acolhedora, que sabe conversar, mas ainda assim ela tem que ser mãe. E para ser mãe, ela não pode se equiparar e se tornar uma colega, uma amiga da filha, porque no momento que ela precisar de um conselho, que ela precisar se sentir segura, ela não vai recorrer às amigas, ela vai procurar a mãe. Então, até uma certa fase ali, até a adolescência, é importante que a mãe se mantenha nesse papel. Esse lugar de ser amiga da filha faz mais sentido depois que essa filha se tornar adulta, que construir sua própria família. Aí sim, esse relacionamento de autoridade ele vai se modificar. Em relação ao papel do pai, ela vai falar que o pai é o homem mais importante da vida da filha, né? Da vida de uma menina. É o homem realmente, tanto para o bem quanto para o mal, né? O pai, ele é a figura mais importante na vida de uma menina. E eu concordo com isso. Porque se esse pai, ele for um pai amoroso, um pai que protege a filha, né? Que passa essa confiança, essa segurança para a filha, né? Ela vai crescer se sentindo emocionalmente segura, né? Isso vai impactar os relacionamentos futuros também. E se esse pai é ausente, negligente e não passou segurança para essa filha, isso também vai impactar negativamente, futuramente, né, nas decisões que essa filha vai tomar e na formação da afetividade dela. Eu entendo que é difícil, tanto para o pai quanto para a mãe, reconhecer e saber como agir, né, dentro do seu papel, do que é esperado, né, como pai e como mãe nessas situações, porque muitas vezes nós tomaremos decisões que irão contra as expectativas dos nossos filhos. Mas essa autoridade, né, ela tem que vir junto da verdadeira orientação. Então, além de você proteger os seus filhos, né, e decidir o que é melhor para eles, é importante também que você oriente. Porque a orientação, ela oferece os conceitos, ela explica o porquê dessas decisões. Então, é importante que, na medida do possível, essa filha saiba o porquê os pais estão agindo daquele modo, né? Que no final das contas eles agem assim porque eles enxergam e desejam o bem, né? Esse é o objetivo, né, da paternidade e da maternidade. E para finalizar,
ela vai trazer, né, no último capítulo, o desfecho para que a gente saiba realmente como essas meninas poderão ser fortes, porque não basta que elas sejam amadas, né, que elas sejam protegidas das amizades, que elas sejam protegidas de uma pressão, né, para se relacionar sexualmente de maneira prematura, que elas sejam protegidas dos riscos, né, que as redes sociais trazem, que elas sejam bem orientadas moralmente, enfim, tudo isso é importante, mas também é necessário que essas meninas passem por frustrações. Então é importante que a gente não faça tudo por elas, elas precisam lidar com a experiência de fracasso. E é justamente essas experiências de fracasso que a gente permite que farão com que elas sejam resilientes, né? Que elas não fiquem numa posição de vítima, culpando todo mundo e que elas realmente se tornem fortes. Então, amar, né, proteger não tem a ver com tornar o ser humano fraco, né? É importante que sim, que a gente faça aquilo que nós sabemos que é o melhor, mas que não privemos essas garotas das experiências de frustração que são necessárias e essenciais para todo ser humano, né, que está se desenvolvendo, né, não só para adolescentes, mas para adultos, né, crianças, adolescentes, adultos, todo mundo precisa, né, aprender a lidar com a frustração. Então ela vai encerrar, né, o livro enfatizando isso. Eu quero finalizar lendo para vocês a última frase do livro, né? Como não estamos falando de romance, de ficção, então não é spoiler, né? Não tem nenhum problema que vocês saibam do final. Diz assim: dê à sua filha um presente que lhe será útil pelo resto da vida. Ensine-a a ser uma mulher de caráter, uma mulher determinada e resoluta que jamais sente pena de si mesma. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos sobre esse assunto, sobre literatura, sobre maternidade e educação dos filhos. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!